Olá pessoal, nessa aula vamos dar início ao dimensionamento da nossa estrutura. Quer saber o que o pessoal anda falando do SINGENI? Veja esse testemunho. Na sequência, a gente vai para a parte de dimensionamento do CIA. Então a gente vai vir aqui, ó, aço. Nesse caso aqui, eu vou trazer o mezanino de volta, tá? E na sequência, eu vou retirar aqui, porque a gente estava com essas vigas mistas aqui da periferia e eu não quero nenhuma viga mista aqui nessa verificação, porque elas serão verificadas na parte de vigas mistas. Então eu vou remover aqui da nossa configuração, da nossa visualização, né? E tá aí. E agora realmente eu só tenho elementos de aço. E agora a gente vai fazer a verificação da estrutura, mas antes a gente vai dar uma olhada aqui no menu de aço. E se a gente tá aqui no menu de aço, você vai ver grupos de flambagem, que é basicamente, ele vai te mostrar todos aqueles grupos que a gente fez, né? Se você quiser editar algum por aqui. Você vai ter também a esbeltez do aço. Então, se você quiser botar na ordem que eu vou colocar aqui, tudo bem, tá? Mas isso aqui é a escolha do usuário. Mas eu vou botar aqui. Então, eu vou deixar a esbeltez aqui desse lado. Ao clicar na esbeltez, você vai... Deixa eu clicar aqui. Então, ao clicar na esbeltez, você vai ter a possibilidade de ver as informações de esbeltez desses elementos. Você pode ver isso com a estrutura calculada, claro, né, através do próprio menu de flambagem. Então, se você vier aqui no grupo de flambagem e vier aqui em resultados, deixa eu aumentar um pouquinho a tela, deixa ele mostrar os resultados. Tá? Aqui ele está mostrando do grupo inteiro, né? Mas aqui você vai ter as informações da flambagem, tá? Se é deslocável ou não, o KYKZ, comprimentos, valores. Então você vai ter todas essas informações aqui diretamente no menu de flambagem. Ou então você pode ter também essas informações por esse menu, né? Só que aqui você tem isso, se quiser, graficamente. Por exemplo, quero ver qual é o KY. A gente deixou tudo como 1, né? Então, eu quero ver o KZ. Mesma coisa, tudo igual a 1, ou se eu clicar em visualizar, eu tenho basicamente a mesma tabela que vocês acabaram de ver no menu de configuração da flambagem, né? Mas aqui vocês podem ver todas as informações de, por exemplo, qual o lambda que está sendo obtido nessa barra, no caso 92, 97 e tal. Então você tem todas essas informações aqui para vocês por segmento. Aqui ele está mostrando cada segmento da barra. Bom, e agora, você vai vir aqui e no menu de aço você vai ter também dados do elemento de aço, tá? Se eu clicar aqui e clicar aqui nos 3 pontos, eu posso dar uma informação de espaçamento de enrijecedores, né? Então, bota aqui o valor que eu quiser, 300, 400, 500 milímetros, e também alterar o fator de redução de tensão CT. Então, se eu quiser aplicar isso em qualquer elemento, vamos... por exemplo, aqui botar um valor de enrijecedor, né? Então, a cada 400 milímetros, né? Claro que isso aqui é melhor aplicar numa viga, né? Mas só para exemplificar, vou aplicar aqui nesse pilar. E aí você tem essa imagem aqui, tá? Deixa eu tirar o resultado para ficar com só o modelo, né? Então, tenho essa imagem aqui. Então, se eu clicar aqui, dizer editar propriedades, aí eu posso alterar as propriedades. Bom, eu vou deletar, a gente não vai ter essa informação aqui. Mas está faltando uma outra informação, que é a informação da flambagem lateral com torção. Então eu vou digitar aqui FLT, restrições FLT para aço, clico, arrasto e vou botar aqui em cima da nossa configuração de CT e enrijecedores. O FLT, basicamente você vai dar um posicionamento de travamento do comprimento de flambagem lateral da estrutura, né? Então eu posso dizer, vou, por exemplo, travar embaixo dessa viga aqui, né? E no posicionamento que eu quiser, aqui de forma relativa, 0,5, tá? Então vou travar a mesa inferior
a 50% do comprimento apenas uma vez. Se eu quiser, eu posso travar mais vezes, né? Vou lançar aqui. Aí se eu clicar aqui, eu posso colocar mais vezes, por exemplo, eu quero 5 vezes com espaçamento de tanto. Ou dividir isso regularmente. Deixa eu tirar o começo e o fim. E aqui zerar. Dividir regularmente. Ou definir por espaçamento mesmo, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Tá? Ou se eu quiser também eu posso dizer que está completamente travado. Então ele trava toda essa mesa inferior. Então você tem a opção de travar uma viga, a flambagem lateral com torção em todo o seu comprimento. Então é uma informação que você pode adicionar aí no seu modelo para o cálculo. Então fica aqui e agora você pode usar diretamente aqui. E por fim a gente tem a verificação de estado limite último realmente, né? Então a gente vai clicar aqui e todo aquele esquema que eu mostrei do funcionamento da parte de resultados continua válido aqui. Então eu posso botar tudo e depois classes e eu vou botar L o aço e pedir para ele verificar a estrutura. E pronto, ele verificou a estrutura, né? Para o estado limite último. Você vai ter uma gradação de cores aqui. Você vai ter que cores verdes significam que o elemento estão passando, né? Deixa eu pegar um elemento aqui em verde e vou botar aqui atual e atualizar. Então a gente tem aqui o fator de utilização do elemento, ele está a menos que 1. O que é mostrado aqui, esse fator de utilização? É o atuante dividido pelo resistente. Então, se o atuante é maior do que o resistente, você vai ter um gráfico vermelho. Se o atuante dividido pelo resistente for entre 1 e 0,25, você vai ter esse gráfico verde. E se tiver abaixo de 0,25, você vai ter um gráfico cinza mostrando como se a estrutura tivesse superdimensionada, você está com sobra aí da tua seção. Então você vai ter aqui em todos os elementos, ele vai fazer o cálculo, né, para cada seção transversal aqui, ó, cada seção do elemento ele vai fazer o cálculo de todas as verificações para exibir, né, aqui o gráfico que você vai obter. Da mesma forma que eu falei, né, você pode botar, por exemplo, a seção. Você tem um gráfico de utilização para cada seção desse pilar, né? Ou se você botar aqui, por exemplo, o global, a gente vai ver o máximo do que está selecionado, né? O extremo máximo. E na sequência, eu quero saber, eu posso ter a informação desse fator de utilização de forma resumida, né? Que é interessante para botar num relatório. Ou, se eu quiser verificar o que o CIA está fazendo, bota aqui detalhado, manda atualizar. E aí você tem o resultado detalhado com todo o procedimento de cálculo que foi adotado, né? Até a parte final aqui com um resumo de todos os fatores de utilização encontrados para cada uma das verificações que o CIA fez para essa seção desse elemento, né? Então ele vai fazer esse processo de cálculo para todas as seções de todos os elementos, tá? Sendo eles laminados, formados a frio, né? Vamos renderizar aqui e pegar um que seja formado a frio, por exemplo. Esse cara aqui, ó, formado a frio. Vamos atualizar para ele. Aqui ele está dando um fator de 0,13. Então, se eu mandar atualizar, vou ter o relatório agora pela 14762, né? E vou ter todo o procedimento de cálculo para essa norma. E no final, da mesma forma que a gente viu lá para o laminado, a gente tem aqui as utilizações, tá? Quanto que está dando. Então, agora a gente pode dar uma olhada nos resultados. Bom, a gente vai ter resultados aqui que vão estar em vermelho, até mesmo pela questão da flambagem, tá? Então, por exemplo, essa barra aqui, vamos dar uma olhada no que acontece com ela, tá com 3. 3 aqui no cálculo do aço significa que você teve algum problema na barra. Então, se a gente visualizar, vamos ver o que ocorreu de problema, né? Então, a barra é redonda. Então, a esbeltez maior do que 200, né? Dá um valor bem alto, na verdade. E aí, ele acusa o valor de 3, tá? Na força normal.
porque a gente extrapolou aí o limite da norma, porque esse elemento, na verdade, está sofrendo compressão aqui também, né? Então ele sofre tração e sofre compressão também. E por isso que a gente tem esses resultados. Na verdade, esses tirantes, a melhor forma de a gente trabalhar com eles é fazer um cálculo não linear, mas como eu disse, mas isso a gente vai ver no treinamento mais avançado. Então, por enquanto, por exemplo, os tirantes, eu não vou fazer o dimensionamento deles porque simplesmente eles vão sempre entrar no critério da norma de lambda igual a 200, né? E vai me dar a informação de 3 que ele não está passando, tá? Ele tá, como eu disse, isso aqui, os tirantes têm que ser calculados realmente pelo não linear. Então, para que eles sofram, eles trabalhem realmente só a tração e não tenha compressão. Então, aqui do nosso sistema, né? Eu vou tirar, por exemplo, os nossos contraventamento de cobertura, o de parede pode ficar, né? E vou tirar novamente esses elementos que são mistos. Ok. Então aqui também a gente pode fazer um filtro por seção, tá? Então seção transversal, e a gente pode escolher até por seção transversal quais são os resultados que a gente está obtendo. Deixa eu botar aqui tudo. Então, por exemplo, os pilares a gente vê que eles estão passando, não tem problema nenhum. Vamos ir para a nossa próxima seção. Aqui para os banzos da nossa estrutura, né? Da nossa treliça aqui, né? A gente está com os banzos, eles não estão passando. Vamos ver aqui qual é o problema deles. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao dimensionamento da estrutura. Então, vejo vocês todos por lá.